Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos ter um vídeo diferente porque eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os meus livros. Bom pessoal, para quem já acompanha o canal há algum tempo, sempre vê eu falando que eu sou escritor, que eu escrevo fantasia, suspense policial, terror e outros gêneros. Mas eu nunca me aprofundei exatamente nos meus livros. Uma vez eu falei sobre um conto que eu escrevi, que foi um Contorno da Escuridão, quando eu publiquei ele faz alguns meses atrás. Mas eu nunca falei um pouco mais aprofundadamente sobre os meus livros como um todo, Sendo assim, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre eles, porque na verdade eu sempre tive um pouco de dificuldade para falar sobre as minhas obras, com aquele receio das pessoas não gostarem ou algo do tipo. Então, esse não é um vídeo de resenha, porque é óbvio que eu não vou fazer uma resenha sobre algo que eu mesmo escrevi, mas eu quero mais apresentar a vocês essas obras, beleza? Sendo assim, já se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita, deixa o like aí para me ajudar, porque quanto mais like esse vídeo tiver, mais o YouTube entregar a outras pessoas, então vocês me ajudam demais, principalmente num vídeo como esse, onde eu estou tentando divulgar o meu trabalho. Bem como dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem todos os links para esses livros e também o link para o meu Instagram, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar. O primeiro livro que eu escrevi e efetivamente publiquei foi lá em 2018, foi Súnamo, a Fuga, que é esse livro aqui, é o único livro que eu publiquei de forma física, apesar dele também ter a versão digital lá na Amazon e em outras lojas também. No caso, ele foi publicado pela editora Pendragon, uma editora com foco em fantasia, suspense policial, terror, de escritores nacionais, uma editora ali de médio porte, e que é uma editora que me acolheu muito bem na época. Eu gosto muito do pessoal da editora, da Priscila, enfim, muita gente boa existe lá, E então foi um bom lugar para eu começar essa minha trajetória, porque começar no meio literário é difícil. Sendo que em Súnamo a gente tem uma fantasia medieval, que no caso a gente vai acompanhar a história do Ritlow. O Ritlow, ou Hetlow, como vocês quiserem chamar, ele é um jovem que vive ali na parte norte do reino de Sadidipuk. Então, por viver na parte norte, ele é chamado de nortenho. Em Sadidipuk existem algumas regras em relação a classes sociais. No caso, os nortenhos são estritamente, digamos assim, segregados, Eles não podem frequentar os mesmos locais que os sulistas, não podem frequentar ter o mesmo acesso à educação, a direitos, etc. Salvo algumas possibilidades, como é o caso do próprio Hitler, que ele pode frequentar a academia do exército ali do reino, uma vez que o seu pai tem uma amizade com o chefe do exército, apesar deles viverem, novamente, como eu disse, na parte norte do reino. Além disso, o reino de Sadidipuk está em guerra com outro reino, em disputa do império, e devido a essa guerra, porque fora dos domínios reais ali, fora dos muros do reino, existe uma zona de conflito muito grande. Há uma lei em virtude a isso. Ou seja, que diz essa lei? A lei diz que qualquer pessoa que se atreva a sair dos limites do reino, ou seja, atravessarem os muros para ir, digamos assim, mundo afora, será punido com a morte. É um crime extremamente grave e a justificativa é que isso é feito para proteger a população. Porém, em uma determinada noite, devido a um acontecimento que leva o nosso personagem principal a cometer atitudes desesperadas, ele se vê obrigado, junto de sua irmã, a tentar fugir, cometer esse crime, e no final das contas ele vai acabar descobrindo que o mundo é tanto quanto maior do que ele esperava, não só em questão de tamanho geográfico, mas principalmente de questão do que lhe era contado, mentiras que lhe eram contadas. Ele começa a descobrir mais sobre essa guerra, mais sobre esse mundo, mais sobre essa relação entre os reinos, enfim. Além de ser uma obra, como a questão ali principal, onde eu falei, de divisão social, é uma obra que acaba abordando, questões sociais, questões de preconceito, etc. Até porque é algo que eu gosto de trazer para os meus livros, porque eu acho que literatura, além de entreter, pode refletir também questões sociais sobre a nossa sociedade. Basicamente, é sobre isso que vai falar Súnamo, a Fuga, que é o primeiro livro, de uma série de fantasias que eu quero escrever. Eu já trabalho no segundo livro há um bom tempo, efetivamente ainda não lancei por uma questão financeira. Para você lançar um livro no Brasil, na maioria das vezes você tem que desembolsar dinheiro, e no final das contas eu não tinha essa grana e ainda não tenho, mas um dia vai acontecer.
Né, só para não deixar passar barato, né, para vocês, para passar em branco, na verdade, aqui, ó, vou mostrar para vocês um pouquinho da diagramação do meu próprio livro, que eu acho muito bonita, eu particularmente gosto bastante. Gosto muito dos detalhes aqui, né, do início de cada capítulo, eu acho lindo. Bem como é um livro que possui algumas ilustrações, também no final do livro, ó, tem, no final de cada capítulo, na verdade, tem esse detalhe aqui de página queimada, e tem algumas ilustrações, como essa, por exemplo. Enfim, é um livro que eu tenho muito carinho, por ser, né, o primeiro livro que eu escrevi e por ser realmente um projeto grandioso que eu ainda quero botar a mão ainda, né, colocar mais e mais coisas nesse mundo. Quem sabe um dia isso não aconteça. Agora vamos falar então do segundo livro que eu publiquei, já agora passando por gênero de suspense policial, que no caso foi o livro Cada Segundo é Valioso, publicado ali em outubro de 2018. Eu não tenho um exemplar dele aqui agora, porque, como eu disse anteriormente, publicar livro no Brasil, a não ser que você consiga ter uma relevância no cenário, ser, né, de uma editora muito grande ou algo do tipo, você tem que desembolsar muita grana para poder conseguir publicar o livro. Então eu optei por fazer algo mais independente e colocar o livro apenas em formato digital, em e-book na Amazon. Então eu não tenho nenhum exemplar físico aqui, porém vocês podem entrar lá na Amazon que vocês vão encontrar. O Cada Segundo é Valioso é uma história, novamente, como eu disse, de suspense policial, que vai nos contar, né, sobre duas amigas, no caso a Aline e a Sofia. Elas são jovens ali universitárias, jovens adultas, que vão passar por uma situação tanto quanto traumática na vida delas. Uma vez que a cidade onde elas moram é uma cidade que vem sendo acometida por uma série de assassinatos, e no caso, né, que são, digamos assim, cometidos pelo assassino do Cutelo, pelo menos é como a mídia o chama. Por que assassino do Cutelo? A primeira vítima, que foi uma mulher, sumiu entre a madrugada de um domingo para uma segunda, e 24 horas depois, restos do seu corpo foram encontrados dentro de sacos plásticos jogados em um local, digamos assim, público, um local de fácil acesso, como por exemplo a fachada de um prédio público, a fachada de um shopping ou algo do tipo, locais fáceis onde existem, né, grande circulação de pessoas. E no caso, soube-se, né, que o assassinato foi feito com um cutelo devido ao corte, né, no corpo das vítimas. E existe aqui um modus operandi, uma vez que depois de uma semana, né, que o corpo foi encontrado, né, o resto do corpo pelo menos, né, ali todo picotado em sacos plásticos, depois de uma semana da onde ele foi encontrado, uma nova mulher desaparece, uma nova mulher sequestrada novamente na madrugada de domingo para segunda. E isso ocorre, né, sendo que a vítima, a nova vítima no caso, tem relação com o local aonde foi encontrado, né, os vestígios da vítima anterior. E a Aline é uma jovem que trabalha na Defensoria Pública e em um determinado dia, restos, né, de uma vítima do assassino Cutelo são jogados ali na frente da Defensoria Pública. Ela começa a ficar com medo, porque ela sabe que ela pode ser uma próxima vítima, e isso efetivamente acontece quando ela é sequestrada. E a partir daí a gente vai acompanhar a história da Sofia, que é sua melhor amiga, tendo então 24 horas para tentar encontrar e salvar a sua melhor amiga, porque depois de 24 horas ela que vai ser, né, digamos assim, a nova vítima do Cutelo. Basicamente é isso, não vou mais me aprofundar de como toda essa história se decorre, mas é um livro que eu busquei fazer, né, um livro rápido, ele é um livro com capítulos muito curtos, ele é um livro que não é muito longo, porque como a proposta é que a história, né, se percorra ao longo de um dia na investigação da Sofia, que no caso a Sofia, ela é uma jornalista, eu quis, né, dar a possibilidade do leitor de ler esse livro num tiro só, ou seja, num dia só. E algumas pessoas que leram realmente falaram que, como começaram a ler, leram em um dia só porque não quiseram parar, o ritmo era legal, o ritmo era bom. Isso foi algo que me deixou muito contente. Foi o meu primeiro livro do gênero de suspense policial e que particularmente me agradou bastante. Eu gostei muito de escrever esse livro. Depois eu ainda escrevi, né, um conto, meu primeiro conto efetivamente publicado, que é o conto chamado Meu Primeiro Natal Feliz, que vai nos contar a história da Samantha. Meu Primeiro Natal Feliz é um conto de suspense policial natalino, também publicado em forma de e-book independente na Amazon, e que é um continho super rápido, de em torno ali de 13 páginas, pelo menos isso no Word, né? Quando ele é formato de e-book ele ganha algumas páginas a mais, mas basicamente a Samantha é uma jovem que ela ia ter o primeiro Natal Feliz da vida dela. Ela é uma criança, ela tem ali poucos anos de vida, e o primeiro Natal Feliz ia ser pelo fato de que ela finalmente está apenas com sua mãe, o pai dela, que era um pai violento, acabou as deixando. Então, finalmente elas teriam um Natal em paz. Ocorre que a situação não acaba decorrendo tão bem assim, e aqui a gente tem uma história que é uma história triste, é uma história pesada,
mas é uma história que mostra como em festas, né, em datas festivas como Natal, etc., por mais que seja bom a gente aproveitar essas datas, lembrar que muitas pessoas estão sofrendo no mundo, não só nessas datas, mas ao todo. Então é importante a gente tentar construir um mundo melhor. Não dá para falar muito mais sobre esse conto em si, porque é rapidinho, então me aprofundar muito vai acabar estragando a experiência de vocês. Depois disso, eu escrevi um novo livro, mas que eu ainda não publiquei. Então eu vou deixar para falar sobre ele um pouquinho mais pro final. Por fim, né, o meu último conto publicado, que eu fui só publicar em 2021, porque eu passei um bom tempo ali, né, escrevendo, mas não publicando, devido à pandemia, devido a algumas questões pessoais, eu não estava muito bem. Mas enfim, eu voltei a publicar no passado, publiquei o conto de terror chamado Contorno da Escuridão, que nos conta a história da Laura, uma jovem que se perde na escuridão. Um dia ela se vê, né, ali em um local totalmente escuro, onde ela não vê mais ninguém, ela não tem mais contato com ninguém, ela sente frio, ela sente medo, ela sente desespero, e ela tem que tentar fugir desse local. É uma história que faz analogia, né, a questões como ansiedade, como depressão, questões que são muito delicadas, questões que a gente normalmente conhece pessoas que passam por isso, muitas vezes são pessoas próximas, são situações difíceis. Enfim, eu queria deixar ali, né, nesse conto, um abraço, né, para as pessoas que passam por situações assim, para pessoas que estão próximas de pessoas assim. Eu queria deixar um pouquinho, né, dos meus sentimentos, de algumas coisas que eu passei, de algumas coisas que eu vi pessoas passando. É um conto também, novamente, rapidinho, mas é um conto que eu escrevi com muito carinho, porque é um tema um tanto quanto especial, digamos assim, para mim. E por fim, né, esse foi o último conto efetivamente publicado por mim. Como eu disse, tem um outro livro que eu já escrevi, que se chama O Despertar de Sócrates, pelo menos é esse o nome provisório dele. Pode ser que eu mude um dia ou não, não sei, vai depender de quando eu vou publicar esse livro, de forma independente ou por editora. No caso, é um livro de terror, não vou me aprofundar nele, porque, como eu falei, pode ser que ele mude. Eu escrevi esse livro já faz mais ou menos um ano e pouquinho, eu coloquei ele numa época para concorrer no prêmio Machado da Dark Side, acabou não ganhando, não tem nenhum problema isso. Participar de prêmios né, efetivamente participar, ganhar, pode ser ou não uma consequência, mas eu tenho um carinho muito grande por essa obra. É um livro de terror e é um livro que eu gosto muito devido a vários motivos, mas enfim, não vou me aprofundar. E atualmente eu trabalho, né, em outros livros e também contos, e em breve eu devo publicar mais algumas coisas, né, de forma independente na Amazon, contos e quem sabe até mesmo ou novelas ou livros, né, romances especificamente de forma independente ou quem sabe de alguma outra forma. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouquinho do meu trabalho como escritor. Espero que vocês possam dar uma chance. Adquiram os e-books, né, ou no caso do Suno, o próprio livro físico, caso vocês queiram. Adquiram, leiam, comentem comigo, mandem mensagem lá no Instagram falando o que vocês acharam, porque isso é muito importante para mim, beleza? Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.